Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dando continuidade ao nosso primeiro trimestre de 2023 das lições bíblicas para os adultos, que tem por título nesse trimestre Aviva a Tua Obra, né? O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus, onde nós vamos estudar na lição de número 8, a lição que nós vamos tratar do dia 19/2, que vai falar do avivamento espiritual no mundo, onde nós vamos ver um enfoque mais histórico dentro do ensino bíblico que nós devemos buscar, né? O nosso texto áureo, ele vai nos reportar ao livro de Ezequiel, que nós inclusive vimos em lições passadas, né? Ezequiel no capítulo 47, versículo 5, ele vai dizer exatamente assim: mediam mais 1000 e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Essa é a passagem do rio da água da vida, né? Do rio transbordante, aquele rio que ele vai, quanto mais você adentra para dentro do rio, mais profundo ele vai se tornando, mostrando assim o poder do Espírito Santo, sendo um tipo do poder do Espírito Santo que foi derramado e está sendo derramado nos nossos dias, né? A nossa verdade prática, ela vai tratar de que somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, e aí entendam, é um movimento, ele é um movimento espiritual, não um movimento humano. Esqueçam completamente o movimento humano, é um movimento do Espírito. O mundo, e aí ele continua dizendo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Vejam, não é um movimento humano, não é um movimento de igreja, não é um movimento alheio à presença do Espírito Santo. Sem o mover do Espírito Santo, nós não poderemos viver um verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento procede da atuação do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Os nossos objetivos, né, que nós devemos buscar nesta lição, nós professores de Escola Bíblica Dominical, é entender o avivamento no tempo de Ezequiel, é identificar os avivamentos no mundo, e a gente vai entrar um pouco na história. Eu não vou me apegar a toda a história, eu vou pegar alguns pontos para que os irmãos possam verificar que em si buscando vai se encontrar muita coisa. E verificar como os avivamentos mudam a história, né? Quando eles mudaram a história. A nossa palavra-chave aqui é despertamento. Nós temos que buscar sempre um despertar. O despertar é justamente quando nós estamos inertes e nós readquirimos a consciência, então começamos a nos mover. Que nós possamos, com esta lição, entender que no passado Deus se utilizou de homens e mulheres para que verdadeiramente se despertasse o conhecimento da palavra de Deus e o trato com a palavra de Deus e com a missão da igreja, que é adorar a Deus, edificar uns aos outros e buscar o mundo perdido. Bom, a nossa introdução da lição que os irmãos vão ver, né? O que Deus fez no tempo de Ezequiel que ainda não pode fazer atualmente? Deus produziu diversos avivamentos, várias partes do mundo. A história do Antigo Testamento, ela vai nos mostrar diversos avivamentos de Josias, avivamento de Neemias, avivamento de Esdras. E na história da igreja nós podemos verificar os avivamentos do século XVIII, do século XIX e nesse presente século, o século XX, e nesse presente século, o século XXI, né? Onde nós verificamos que muitas vezes o avivamento ele nem parte da premissa do estar cheio do Espírito Santo, mas de se voltar às práticas do verdadeiro evangelho, para se voltar à presença de Deus, ao conhecimento da palavra, a viver uma vida de santidade, não necessariamente com todos os dons espirituais, com o falar em línguas, com o batismo com o Espírito Santo. Nós vamos perceber que os primeiros avivamentos, os avivamentos mais antigos dos séculos 18 e 19, eles não tinham muito a ver com a presença real e palpável do Espírito Santo, como nos avivamentos do século 20. Mas foram verdadeiros avivamentos, porque o povo que andava em trevas viu uma luz, a luz da palavra de Deus. Nós entendemos que antes da vinda de Jesus e arrebatar a igreja, Deus
vai promover um avivamento mundial. E aí nós podemos perceber no Ezequiel capítulo 37, 47, e que nós vamos perceber este avivamento. Bom, no tempo de Ezequiel, Israel vivia uma calamidade. Isso nós estudamos na revista passada, né? O povo havia sido deportado para a Babilônia. Ezequiel já estava com a segunda leva de deportados, aqueles que foram para as planícies da Babilônia. A primeira leva de Daniel já havia sido levada, então já estavam há alguns anos na Babilônia. Então, e como nós vimos no início deste livro, destas lições, nós percebemos que o verdadeiro avivamento, muitas vezes, ele é precedido de uma calamidade, porque se nós não nos sentimos pressionados, nós não iremos buscar a presença de Deus. Isso é histórico. Nós, os seres humanos, infelizmente, precisam de calamidades para buscar a Deus. Não se tem tanto interesse de buscar a Deus quando estamos na bonança, quando estamos sem preocupações, mas quando nos preocupamos, e isto, a Bíblia está repleta desses exemplos. Quando estamos debaixo do vendaval, aí que nós clamamos, né? O profeta Ezequiel alertou o povo a respeito dos duros juízos de Deus. O profeta Jeremias, muito também falou a respeito desses juízos de Deus, e o profeta Isaías, 150 anos antes, também foi falando. Então, não foram falta de avisos ao povo de Israel a respeito da desobediência, a respeito da apostasia, do se afastar da presença de Deus, né? O livro de Ezequiel, no capítulo 36, versículo 21, Deus ainda diz a Ezequiel que escrevesse, né, que ele poria, por amor do nome dele, a casa de Israel entre as nações, porque eles haviam profanado o santo nome do Senhor. Lembre-se que um dos 10 mandamentos é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e isso era o que o povo fazia direto. O povo simplesmente, em determinado momento, se voltava a Jeová, e em outro determinado momento estavam se voltando a Baal, estavam adorando ídolos e toda sorte de pecados acontecia no meio do povo. O templo era profanado, a palavra de Deus se perdia. Então Deus aprove ao Senhor reportar ao povo de Israel, levá-los ao cativeiro à Babilônia, para que eles se fossem tratados, para que eles fossem curados. E aí o profeta de Jeremias vai escrever o livro das Lamentações, quando Deus executa os seus juízos, né? O profeta Jeremias, diante de tamanha calamidade, porque percebam, Jeremias estava em Jerusalém quando a cidade foi destruída pelos babilônicos, né? Diante daquela calamidade que caiu sobre Jerusalém, por causa da desobediência e da apostasia, o que Jeremias escreve? Lamentações, do capítulo 13, versículo 22, Jeremias ele começa o livro de Lamentações choroso pela queda de Jerusalém. Mas em 3:22 ele escreve assim, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. Ele não deu a Israel e a nós o que nós merecemos, e ele não vai nos dar até o dia do grande juízo que vai acontecer após a consumação dos séculos. Nesse caso, a destruição total de Israel não aconteceu, como muitos imaginavam, que o Deus do Antigo Testamento, muitas pessoas falam o Deus do Antigo Testamento tão iracundo, mas ele não fez isso. Ele tratou Israel com amor. Ele curou Israel do seu grande mal, que era a sua apostasia, que era a sua idolatria, o pecado de idolatria. Ao invés disso, ele permitiu o seu juízo não para destruir o povo, mas sim para conscientizá-los dos seus pecados e, através do arrependimento, restaurar sua posição ao lugar de comunhão. Isso aponta para um avivamento. Já nas primeiras lições deste livro, nós vimos Salomão fazendo uma oração que dizia assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Ou seja, Deus não executa juízos para se vingar, não executa juízos para nos maltratar, ele executa juízos para nos conscientizar. E muito bem entendeu o profeta Daniel, quando no capítulo 9 ele sobe ao seu quarto
orando ao Senhor, ele batia no seu peito e dizia: Senhor, nós que pecamos contra ti. E entendeu Daniel que os 70 anos haviam se passado e que já era hora do povo voltar. Então Daniel se prostra em oração para que Deus avive o povo. Aí então surge a figura de Esdras e a figura de Neemias, o grande avivamento. A outra parte da nossa lição vai falar das profecias de Ezequiel, mais especificamente. Uma delas, o Vale de Ossos Secos, que ela é exclusiva de Israel. Ela é para Israel, não tem nada a ver com a igreja, do ponto de vista escatológico, não é. Era uma visão que representava o estado espiritual de Israel, porque existe uma promessa. O relógio de Deus a Israel não é a igreja. Nós não somos relógio de Deus. Nós estamos num período de tempo em que Deus ainda não está exercendo o seu juízo sobre o povo de Israel. Então nós vivemos um período que não sabemos, não temos consciência de quanto será esse tempo, por isso que nós temos que estar constantemente trabalhando, constantemente buscando este avivamento, buscando a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, porque um dia, e esse vale de ossos secos já está se formando, as juntas já se uniram, a carne já está crescendo, os músculos já estão crescendo. Então essa profecia de Ezequiel, ela vai se cumprir na sua íntegra quando o Estado de Israel se tornar um Estado muito mais forte do que é atualmente. Aí então virá o tempo do fim, né? Depois de profetizar, ele contemplou esse grande milagre na visão, né? Que ele enxerga o povo de Israel grandioso e um avivamento espiritual sobre a nação de Israel. A visão que Ezequiel teve no Vale de Ossos Secos descreve numa linguagem metafórica como Israel voltará a ser uma nação soberana, reconhecida na comunidade internacional. Ou seja, a palavra profética contempla uma restauração completa, política e espiritual. A política ela já está acontecendo, agora falta a espiritual. A espiritual ainda há de acontecer e ela vai se dar por plena no dia da batalha do Armagedon, quando o povo de Israel reconhecer a soberania de Jesus e então nós, a igreja, viremos e reinaremos com ele durante o milênio. A restauração de Israel, historicamente falando, ela começa no dia 14 de maio de 48, mas a espiritual só após o período da tribulação. Apesar de ser um evento futuro, esse texto retrata um avivamento e por isso está sendo usado como base dessa lição. Porque nós temos que entender, irmãos, que o avivamento ele começa de uma necessidade e temos que nos conscientizar dessa necessidade. Precisamos viver um avivamento todos os dias. Deus deseja avivar a sua igreja. Deus quer avivar a sua igreja. O rio das águas purificadoras é a próxima visão de Ezequiel, onde no capítulo 47 Ezequiel vê um homem que possuía um cordel de medir, né? Ele media 1000 côvados, em torno de 450, 500 metros. E a água ia batendo nos seus tornozelos, nos seus joelhos, pelos lombos, e a partir de então ele estava a nado, né? Era o grandioso avivamento de Israel, vai experimentar da misericórdia do Senhor. É importante descrever aqui que quando Deus usa Ezequiel para falar dessas águas no capítulo 47, essa não é uma profecia falando da ação do Espírito Santo, como por exemplo acontece no livro de Joel, lá que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Porém alguns, como é o caso do comentarista desta revista, né, ele usa dessa comparação, ele compara as águas que trazem a vida com a ação do Espírito Santo, que também traz a vida. Devemos entender e aplicar com base em comparação, não que essa profecia seja específica, não entendam bem, não é específica, mas nós podemos comparar, relacionando a profundidade que o profeta Ezequiel experimentou com o que se pode ser experimentado através de uma vida cheia do Espírito Santo, porque vida com o Espírito Santo é experiência, e experiência é aprofundamento. Nós temos que nos aprofundar cada dia mais na presença de Deus. João, escrevendo o seu capítulo 7, versículo 37 a 39, ele descreve isso, que no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. E isso ele disse do Espírito,
que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então vejam só, Jesus também já predizia esse rio do Espírito. Então nós podemos verdadeiramente comparar. O vale dos ossos secos e as águas purificadoras são duas imagens que revelam como Deus pode e quer avivar o seu povo. No tópico seguinte, nós vamos tratar a respeito dos grandes avivamentos do mundo. E essa é uma parte bem histórica. Eu vou me apegar apenas a um dos exemplos, vou me aprofundar mais em um deles. Os demais, a critério dos irmãos, pode-se fazer muito boas pesquisas dentro deste assunto. Na Europa, e aí ele vai começar com o avivamento europeu, que a partir dele que surgem todos os outros avivamentos, né? Houve períodos em que o continente europeu estava em situação idêntica ao povo de Israel, e aí nós podemos ver a Idade Média. A Idade Média, também chamada de Idade das Trevas, né? Era onde havia apenas uma única igreja que detinha todo o conhecimento, que impunha ao povo que fora dele não havia salvação. Então surge um homem, Martinho Lutero, e aí todos nós sabemos da história, né? Pela misericórdia divina, Deus usou pessoas cheias do Espírito Santo, ou através da atuação do Espírito Santo na vida dessas pessoas, para clamarem e perseverarem por um avivamento espiritual. Na Alemanha nós temos o exemplo do conde von Zinzendorf, que a nossa revista vai falar a respeito dele, né? Que ele dava uma ênfase na religião do coração, que houve um grande despertamento na busca do poder. Era no início do século XVIII, 1708, 1710, 12, por ali, o movimento de oração contínua de Zinzendorf. Era esse o nome que se dava, né? Os chamados moravianos. Durou quase 100 anos este movimento, e eles não oravam por aquilo que não estavam dispostos a ser a sua resposta. Eles foram os primeiros protestantes a colocar em prática a ideia de que a evangelização dos perdidos é dever de toda a igreja. Eles foram os primeiros missionários, não somente como uma sociedade, mas também como indivíduos. Um relato dessa história é muito, muito interessante, e esse é o relato que eu vou trazer para os irmãos. A história conta que 2 jovens moravianos dessa denominação, de em torno da casa de 20 anos, ouviram falar de uma ilha a leste da Índia, cujo dono era um britânico, um agricultor inglês. Homem extremamente ateu, que tinha tomado as florestas daquela região, e em torno de 2.000 pessoas ele havia escravizado essas pessoas. E eles entenderam que essas pessoas iriam viver, sofrer e morrer sem nunca ouvirem falar de Jesus. Então o que eles resolveram, esses 2 jovens? Eles fizeram um contato com o dono da ilha, que escreveram cartas para o dono da ilha, perguntando se eles poderiam ir lá como missionários, sem custo nenhum. Eles simplesmente queriam autorização para falar do evangelho naquele lugar. Porém, o dono da fazenda, digamos assim, né, a imediata resposta dele foi assim: de jeito nenhum. Pregador nenhum chegará na minha fazenda, na minha ilha, para falar essas coisas sem sentido. Então fica imaginando o coração desses 2 jovens missionários, né? O que podemos fazer então? Como podemos levar a mensagem de Cristo? Então eles voltaram a orar, e vejam, o movimento moraviano era um movimento voltado para a oração. A importância da oração para o avivamento. Eles voltaram a orar, então fizeram uma nova proposta. Deus colocou algo no coração desses rapazes, e eles fizeram uma nova proposta, que eles gostariam de ir para aquela ilha, se não como homens livres, pregadores do evangelho, que eles fossem como escravos. E eles mesmos pagariam toda a viagem. Eles custeariam as passagens, custeariam até eles chegarem àquela ilha para se tornarem escravos daquele homem. Vejam só o amor pelas almas que esses 2 jovens tiveram. Né? Eles usaram o valor da própria venda deles para custear todas as viagens. O que o homem pagou para tê-los como escravo foi o dinheiro que eles usaram para a viagem. E no dia que eles estavam no porto, conta-nos a história, né, se despedindo do grupo de oração, de suas famílias, diz que o choro era intenso, pois sabiam que nunca mais veriam aqueles 2 jovens. Mas eles foram alegres e cantando o hino da vitória, porque eles sabiam
que eles estariam sendo usados na mão do Espírito Santo, usados na mão do Senhor para levar o Evangelho a quem nunca receberia o Evangelho. Isso sim é um verdadeiro avivamento. E ainda cantavam um hino que dizia mais ou menos assim, entre as suas estrofes, que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Ou seja, eles iriam pagar o preço para levar o Evangelho. Na Inglaterra, por volta de 1740, nós temos a figura de os irmãos Wesley, John e Charles, George Whitefield, tantos outros homens que anunciaram o Evangelho, né? Inclusive diziam que eles se gastariam, se terminariam para levar o Evangelho, e que Deus lhes desse a Inglaterra, lhes desse o mundo, pois precisavam pregar o Evangelho. Homens inquietos, homens que buscavam constantemente a face do Senhor. Os irmãos Wesley foram notáveis exemplos de vida de comunhão com Deus. John Wesley não se conformou com o estilo de vida da igreja anglicana, formalista, sem poder. Ele pôs-se a pregar o retorno à vida do Antigo Testamento. Ele voltou a pregar uma igreja pura, santa e imaculada, sem toda aquela série de ritos, mas sim uma igreja voltada para o Evangelho, uma igreja voltada para a palavra de Deus. Ele reuniu jovens nas faculdades, né, chamados de o Clube dos Santos, né? Dedicava-se a uma vida de devoção, uma vida de santificação, uma vida de oração. Eles não eram muito bem vistos pelos demais cristãos da época, mas Wesley, ele levou o Evangelho à Inglaterra, levou o Evangelho na Irlanda, levou o Evangelho à Escócia, onde ele pôde, ele levou o Evangelho porque ele vivia um verdadeiro avivamento. A pregação de Wesley era bíblica e conservadora, por excelência. Falava sobre santidade, algo que hoje em dia é muito complicado. Muitas pessoas elas vivem um modo de vida de fariseu, né? Faz o que eu digo e não faz o que eu faço, né? Mas nós temos que buscar a verdadeira santidade, né? Wesley, ele pregava desde as 5 da manhã, ele começava as suas pregações a partir das 5 da manhã e durante todo o dia ele ia pregando. John Whitefield, da mesma maneira, era um pregador reconhecido como cheio do Espírito Santo. Homens e mulheres que viveram uma vida plena na presença de Deus, uma vida de avivamento. A história não nos afirma que eles falavam em línguas, mas nós podemos perceber o quão modificador para a igreja foi a presença destes homens, né? A igreja que vivia um modo frio, letárgico e sem unção, agora passava a ter grandes missionários. A igreja passava a ter grandes pregadores. A palavra do Senhor era pregada e anunciada a todo mundo. Homens, Morrison, que sai da Inglaterra e vai para a China, e ele ganha apenas um único chinês, mas esse chinês ganha milhares e milhares de pessoas depois para Jesus. Tantos outros pregadores, irmãos, que começaram esse movimento avivalista. A nossa revista vai falar no País de Gales, a nossa revista vai falar nos Estados Unidos, os Estados Unidos, que é o berço do avivamento pentecostal, que nós vamos tratar logo a seguir, né? Que houve vários avivamentos nos Estados Unidos, né? Principalmente com Finney, né? Que foi usado por Deus para o grande despertamento espiritual, começando com as reuniões de oração. Todos os grandes avivamentos, eles começam com reunião de oração, de estudo da palavra, de volta às raízes do Evangelho, né? Eles pregavam um viver pleno da presença de Deus, contra uma vida morna, uma vida dominada pelo materialismo, contra o Evangelho. Então eram homens que se punham em pé diante de Deus para anunciar o verdadeiro Evangelho. Então os Estados Unidos, eles vão nos dar a raiz do avivamento pentecostal por volta do ano de 1900. Charles Fox, a nossa revista vai falar a respeito dele, né? Prahan, ele começa o movimento da fé apostólica, que da onde vai surgir o movimento pentecostal, onde os primeiros cristãos são batizados com o Espírito Santo nos Estados Unidos, né? Ao estudar o capítulo 2 do livro de Atos, né? E recebereis poder do alto, e ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos, semeis testemunhas, tanto em Jerusalém quanto na Judéia, Samaria e nos confins da terra. Então eles se apegaram a essa promessa e receberam o batismo com o Espírito Santo, né? Logo em seguida nós vamos ver a figura de John Seymour, qual nós, assembleianos, nós temos especial predileção e conhecemos a história de John Seymour, né? O pastor
evangélico que começa o avivamento da Rua Azusa, né? Lá no ano de 1906, quando ele se transfere do Texas para a Califórnia, ele começa a pregar dentro da sua casa, mas o movimento cresce de tal maneira que não podia mais, sua casa não comportava mais a todos. Então ele encontra um local na Rua Azusa, número 312, em Los Angeles, e lá ele funda a Igreja Missão Evangélica da Fé Apostólica, e ali começa o denominado avivamento espiritual, o pentecostal do século XX, que impactou o mundo inteiro, dando frutos aqui no Brasil, com a chegada de Gunnar Wingre, né? Dos pregadores que vieram em 1911 e que fundaram a Assembleia de Deus, né? Os grandes avivamentos que marcaram a Europa impactaram os Estados Unidos e formaram as raízes do avivamento pentecostal, impactando o Brasil, e do Brasil esse avivamento desce para os países vizinhos, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e sucessivamente. Nós hoje em dia somos o país com o maior número de evangélicos pentecostais e nós estamos mandando missionários para todos os cantos da terra, África, Ásia, para que o movimento pentecostal ele não se perca e sim continue trazendo o que ele se propôs, que é um verdadeiro avivamento espiritual para a Igreja de Cristo. Porque entendam, a Igreja de Cristo não é uma placa. A Igreja de Cristo é aquela que vai morar nos céus. Os avivamentos que mudaram a história, eles impactam o mundo. Os maiores avivamentos do mundo trouxeram impactos profundos, contexto de tragédias, e aí a nossa revista vai falar a respeito de racismo nos Estados Unidos, mas não necessariamente só isso, né? As gerações que se voltaram, né? Onde se apagou a chama do Evangelho, e aí nós podemos voltar para a Europa. Muitas igrejas na Europa viraram cinemas, muitas igrejas na Europa viraram shoppings, muitas igrejas na Europa viraram uma série de outras coisas. Mas nós temos que manter o fogo aceso. Lembrem-se que lá no livro de 1 Samuel diz que o fogo do candelabro estava se apagando. Então havia necessidade de um avivamento. Não deixemos o fogo do candelabro se apagar. Porque o Senhor sempre usou e quer usar homens e mulheres que se coloquem diante dele como instrumentos do avivamento. A Europa foi pré-cristã, depois se tornou um continente cristão, depois houveram os avivamentos e hoje é uma Europa pós-cristã. Para vocês terem noção, na Inglaterra os cristãos já são minoria. Os verdadeiros cristãos já são minorias. Lá existem muitos muçulmanos, muitos hindus, muitas religiões orientais e, creiam, muitas pessoas que se denominam pagãos, voltando às práticas do paganismo, voltando à religião que tinha antes que o cristianismo chegasse, adorando os deuses nórdicos e alguns deuses greco-romanos. Então vejam só, a Europa, que foi o berço de tudo isso, ela está retrocedendo, que nós não retrocedamos. Catedrais enormes, onde se reuniam milhares de pessoas nos grandes avivamentos, hoje são apenas ossos secos, transformados em uma série de coisas, como eu disse para vocês, bares, danceterias, museus, e inclusive em templos de outras religiões. Inclusive outras religiões elas estão comprando os templos cristãos na Europa para que se tornem templos das suas religiões. A Europa está perdendo a noção de cristianismo. Nós, os sucessores dos avivalistas, nós devemos evitar esfriar, devemos evitar nos acomodar. Por que acontece isso? Porque muitos lares cristãos, meus irmãos, eles desprezam o culto doméstico. Os filhos se desviam para onde querem. No Brasil, nós temos que voltar à prática, à verdadeira prática cristã. Essa é a prática que vai fazer com que nós permaneçamos vivendo um avivamento. Quando lemos várias biografias dos missionários que padeceram para cumprir o chamado do Senhor, nós descobrimos que seu êxito, em primeiro lugar, não foi produto de talento ou força de vontade, mas sim de uma íntima comunhão com Deus, em oração, em estudo da palavra, em perseverança na fé. Qual foi o ministério do incrível êxito dos heróis da fé da igreja? Esse mistério foi a profunda comunhão com Deus e que eles observavam em todos os momentos.
Ao longo da história, os avivamentos espirituais impactaram o mundo em diferentes modos, cultural, político e econômico, e que nós não percamos nunca isto, meus irmãos. Deus deseja operar nas igrejas, no mundo, promover um poderoso avivamento espiritual que sacuda as estruturas eclesiásticas e denominacionais. Ele quer uma única igreja. Entretanto, é preciso buscarmos o batismo com o Espírito Santo, buscarmos a presença do Espírito Santo, buscarmos com perseverança e com fervor, que haja sinais, que haja milagres, que haja prodígios, que haja maravilhas, mas principalmente que haja salvação. Dessa maneira, a imagem que aparece no livro de Ezequiel pode representar a nossa vida espiritual seca, mas ao mesmo tempo pode receber o sopro do Espírito Santo, a vida de oração, de meditação na palavra de Deus, de evangelização, de discipulado, de adoração. São os meios que nós buscamos este avivamento, e o vale de Ossos Secos se torna povo, se torna um corpo vivo, porque o Espírito Santo ele quer avivar as nossas vidas. Que o Espírito Santo sopre o avivamento espiritual, que o uso abundante dos dons espirituais seja real no nosso meio, que nós possamos abundar nos cultos, na presença do Senhor, meus irmãos. Lembremos que o avivamento muda atitudes, muda pensamentos, muda propósitos, e sempre começa com um arrependimento, com oração, com volta à palavra de Deus. Sem isso, meus irmãos, nós não podemos ter um avivamento. Que Deus abençoe cada um de nós nas nossas aulas, e que nós possamos levar esta mensagem, que nós devemos levar este avivamento constantemente na nossa vida, para que a nossa vida avivada possa avivar os outros, que nós sejamos um instrumento perfeito na mão do Senhor. Quero agradecer essa oportunidade e dizer aos irmãos que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Mantenhamos-nos sempre constantes, impulsionados, certos de que Deus está operando e vai operar ainda mais. Amém?